Cantate Domino, cantate, cantate Domino, canticum novum, laudeus in ecclesia, Sanctorum in ecclesia, Sanctorum. Vetetur Israel in eo, metetur in eo, qui fecit et Filis Sion, et Filis Sion, exultet in regem suo, exultet in regem suo. Tenho muito pra contar, dizer que aprendi, que um nasce pra sofrer, enquanto o outro lima razão para viver, ter um sonho tudo azul da cor do mar. Quando o inverno chegar, pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti, te amo, meu amor. Trago essa rosa para te dar, trago essa rosa para te dar, trago essa rosa para te dar, meu amor. Hoje o céu está tão lindo, hoje o céu está tão lindo, hoje o céu está tão lindo. O inverno chegar, pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti.
hoje o céu está tão lindo, meu amor. Boa noite. Boa noite. Me escutam? Vou começar com minha audiodescrição. Meu nome é Sinara Dantas, sou uma mulher magra, alta, jovem, tenho cabelos e olhos castanhos e estou vestindo um vestido vermelho longo e sandálias altas vermelhas. Sejam todos muito bem-vindos. É com imensa alegria que a nossa Universidade Católica de Salvador inicia hoje a 27ª Semana de Mobilização Científica, CEMOC, com o tema Cuidar do Outro para Cuidar do Mundo. Teremos 5 dias de atividades acadêmicas presenciais aqui no Campus Pituaçu e também atividades virtuais. A CEMOC, há 26 anos, desde 1998, pretende estimular e socializar as iniciativas no campo da pesquisa científica e da extensão desenvolvidas na universidade, contribuir para a conscientização da comunidade acadêmica sobre a importância da integração ensino, pesquisa e extensão, promover o intercâmbio intra- e interinstitucional em torno da produção do conhecimento e das ações comunitárias e fomentar a difusão e o fortalecimento da diversidade. Promovida anualmente pela Universidade Católica de Salvador, a CEMOC sempre conta com a participação de pesquisadores locais, nacionais e internacionais. A edição deste ano, 2024, conta com mini-cursos, jornadas de pesquisa, jornadas de extensão, apresentação de artigos, mesas redondas, monitorias, salão interativo, apresentação de artigos, lançamento de livros, momentos em que nossa universidade está de portas abertas para estudantes do ensino médio experienciarem as futuras jornadas universitárias, estimulando a interlocução prática entre ensino, pesquisa e extensão entre as grandes áreas do conhecimento. O evento, que já se tornou tradição na cidade do Salvador, é organizado e executado com a participação de todos os segmentos da comunidade universitária. À luz do tema deste ano, a necessidade de refletir sobre o cuidado ganhou ainda mais força após a pandemia da Covid-19 e os novos estilos de vida implantados a partir de então. As pessoas se encontram ainda mais conectadas, mas são partícipes de um processo de globalização ainda mais desigual. Os movimentos digitais de ódio favorecem o distanciamento social. Então, essas marcas do mundo de hoje precisam ser compreendidas e enfrentadas com uma grande oportunidade para pensar e gerar um mundo aberto, através da promoção da amizade social que rompa as fronteiras sombrias de um mundo fechado, de uma comunidade de iguais. Somos convidados a nos lançarmos na grande aventura em que consiste o encontro entre sujeitos diferentes em suas realidades, características e perspectivas. Afinal, o ser humano não encontra seu significado existencial se estiver limitado a se relacionar exclusivamente com o grupo social no qual está inserido.
E são nas relações mais preciosas, tais como a família e a amizade, que somos conduzidos à experiência de novas relações com pessoas diferentes. Encontramos no Papa Francisco uma referência para o que ele chama de cultura do cuidado, em que nos provoca a superar a lógica de um mundo de sócios para compreendermos que nossa existência, onde quer que estejamos e sejam, quais forem os papéis que desempenhamos, deve traduzir-se na experiência do serviço, da solidariedade. Para explorar esse tema, definimos 7 principais eixos: a ética do cuidado, a experiência do cuidar na saúde, cuidado, tecnologias e inovação, família e cuidado, meio ambiente e cuidado, o cuidado como direito social e o cuidado e as questões urbanas. Com programação gratuita e aberta ao público, promovemos o diálogo sobre desafios, conquistas e soluções da contribuição científica para tais temas. Para isso, nesse momento, gostaria de convidar as autoridades institucionais para compor a mesa de abertura. Convidamos o magnífico reitor da UFSAL, professor Dr. David de Carvalho Lourenço. Excelentíssima pró-reitora de Graduação, Extensão e Ação Comunitária, professora doutora Germana Pinheiro. Excelentíssima pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, professora doutora Silvana Carvalho. E padre Daniel Pinto, da Fundação Dom Avelar, Rede Excelsior de Comunicação. Passo a palavra para a abertura oficial ao magnífico reitor. Muito boa noite a todos os presentes. Quero saudar de um modo muito carinhoso as professoras, doutoras Germana Pinheiro, Silvana Carvalho, queridas amigas que seguem comigo a aventura de fazermos a gestão da reitoria da Universidade Católica de Salvador desde o início deste ano, assim como também um amigo igualmente muito querido, o padre Danilo Pinto, que aqui representando uma instituição fraterna, a Fundação Dom Avelar, nos brinda, nos alegra e nos honra, não apenas com sua presença, mas com a possibilidade de, criando pontes, podermos pensar em projetos comuns. Seja bem-vindo, uma grande satisfação tê-lo aqui, meu amigo. Que alegria saber que edificamos um novo solo neste campus que é tão conhecido e tão amado por nós todos, o solo da CEMOC, sim, que agora, em sua 27ª edição, nos reúne, nos congrega e nos provoca. Neste ano, a CEMOC nos convoca a assumir uma agenda sobremaneira especial, que aponta para o que se pode denominar de cultura do cuidado. Sob o título Cuidar do Outro para Cuidar do Mundo, esta edição da CEMOC descerra ante todos nós um tema provocador, de notória atualidade, mas ao mesmo tempo assentado em uma reflexão que grava todo o arco do tempo da história da humanidade, a experiência de alteridade. Com esta edição, a CEMOC reacende em toda a Universidade Católica de Salvador seu propósito primeiro, promover uma educação de cunho humanista, centrada na pessoa, e que gere um compromisso com a vida em comunidade. Esta semana de mobilização científica quer ser testemunha de nossa identidade e de nossos valores universitários. Afinal de contas, foi o próprio Papa Francisco que, em 2020, ao propor o Pacto Educativo Global, se posicionou enfaticamente em prol de educação humanista, na e para a alteridade, ao afirmar que devemos optar por formar a pessoa e que isso significa optar pela cultura do encontro no qual olhar o outro humano é também encontrar o rastro do outro, o outro com O maiúsculo, Deus. Tomados por esta certeza, somos todos convidados a passear pela programação riquíssima com a qual somos brindados nesta CEMOC, sob variados formatos, como já dito aqui, como mesa redonda, jornada de pesquisa, salão interativo e sessão científica, por exemplo,
Que seja esta CEMOC, então, uma bela oportunidade para revisitarmos nosso lugar no mundo a partir de nossa relação com os outros. Seja ela uma ocasião propícia para aviventar o propósito que sempre alimentou e sempre alimentará a Universidade Católica de Salvador. Ela que completou no último dia 18 de outubro 63 anos de existência. A saber, a promoção e a defesa de uma educação verdadeiramente humanista, aberta ao outro, aberta ao mundo. Que tenhamos todos, enfim, uma CEMOC memorável. Muito obrigado. Então, quero agora passar a palavra à professora Silvana Carvalho, pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, para que possa também nos brindar neste momento inicial com sua fala. Boa noite a todos. Agradeço, e saúdo aqui nosso querido professor David, professora Germana, com quem ele bem falou, dividimos o cuidado dessa universidade. Sou muito grata, me sinto sempre muito honrada, de trabalhar junto com o professor David e a professora Germana. A padre Danilo, aqui presente, já é da casa, é egresso, já trabalhou com a gente, hoje novamente aluno, é verdade, eu sempre esqueço, mas hoje na condição, representando a Rede Excelsior. E eu queria contar, estou muito feliz de ver os estudantes, professores, meus colegas, queria contar só rapidamente como é que a gente faz a CEMOC. No início do ano, a gente sempre pensa um tema, o tema tem sempre esse cuidado de olhar a realidade, ver o que está mais emergindo, e olhando a gestão de professor David, sob a inspiração dele, pensamos nesse tema, sugestão dele, cuidar do outro para cuidar do mundo. Reparem que tem muito a ver com o tom, dessa gestão que começa de professor David. Não é à toa que nós estamos trabalhando com esse tema. E ali eu faço um convite convido os programas para juntos pensarmos, o tom, que a gente vai dar a partir dos subtemas. E os subtemas são construídos e são aqueles que estão lá no site. E convidamos também alunos da pós, então tem um grupo pequeno, que a gente agradece muito essa parceria, tem um grupo pequeno que pensa, a CEMOC sai isso. Depois que a gente pensa, os subtemas, o tema geral, o professor David ajudou muito no tema geral, viu? É claro. Depois que a gente pensa os subtemas, a gente, lá no final do semestre, a gente convida a comunidade para construir juntos a CEMOC. Esta CEMOC que nós vemos hoje na programação, ela é construída por esta comunidade. E é por isso que ela é tão rica. Hoje eu conversava com a professora Cristina Alencar, que saía da entrevista da Rádio Excelsior, e ela fez um comentário, professor David, professora Silvana, é tão fácil fechar a programação para a rádio, porque está tudo aí, está tudo aí premente, tudo querendo nascer. Em 2 dias a gente fechou um conteúdo de fontes para a Rede Excelsior, que durante a semana vai também apresentar programa junto com a gente. E eu percebo isso também, É muito fácil perceber que brota muito facilmente tudo de bonito que a gente produz, Tudo de bonito e de qualidade que a gente produz nessa universidade. E disso nasceu o quê, então? Nasceu uma programação com 61 mesas redondas, Uma jornada de pesquisa com 7 grupos de pesquisa apresentando, sessões científicas com artigos de alta qualidade. Eu, pessoalmente, li alguns e posso garantir para vocês, alta qualidade, no processo de produção científica, com 62 artigos que serão apresentados nessa semana. Na graduação, a gente, a partir de um edital que a reitoria apoiou, 5 projetos de professores da graduação, projetos de pesquisa. Pela primeira vez, a gente vai fazer na CEMOC a jornada de extensão dentro de um programa da CAPES, PROEX CAPES. Também nós vamos apresentar 9 projetos de extensão ligados à pós, também um da graduação com a professora Leia.
5 minicursos, com cerca já hoje com 50 inscritos. A CEMOC Jovem, vamos trazer o Colégio SESI, que vai apresentar também artigos científicos para a nossa comunidade. E vamos lançar algumas obras e colocar à venda 14 títulos de livros produzidos por nossos professores e nossos alunos. Os livros vão estar à disposição lá na sala B303, que é o hub, né, da pós. E com esta parceria, que Padre Danilo vai explicar um pouquinho para a gente, nós montamos, num tempo recorde, 18 programas. Aprendi o que é fonte, né? Danilo ali me ensinou também o que é fonte para rádio, para comunicação, para mídia. Nós conseguimos montar 18 programas com base no que a gente vai apresentar na CEMOC. E a gente está muito feliz com essa parceria, porque é uma grande possibilidade de mostrar para fora da universidade aquilo que a gente faz aqui dentro, né? Então, isso é muito legal. E só queria agradecer, tá? Agradecer ao professor David e à professora Germana pelo apoio incondicional em toda a organização da CEMOC. Agradecer aos professores da pós, Tiago, professora Sumaia, professora Sinara, professora Gorete, professora Cristina Marque, que desde o início do ano, né, estão juntos com a gente. Aos mestrandos, né, Isaura, Francisco, Ian, doutorando Thalita, estou vendo ali Giovana também, que chegou por final ajudando a gente. Professora Leia, que está trabalhando... Ah, está ali. Professora Leia, que desde o ano passado, né? Eu acho que é um case de sucesso isso, viu, Leia? A gente precisa escrever. Ela está fazendo um processo de formação com os estudantes de graduação e está formando líderes através desse trabalho na CEMOC. E nós temos 5 estudantes com liderança já atestada, eu posso atestar, porque eles, de fato, têm nos ajudado muito na condução, né, na organização da CEMOC. E eu queria dizer o nome deles. Uma é egressa, Elisa, de Psicologia. Os corteses, né, que são 3 corteses, Gabriel, Vitor e Matheus, e Mariana Guimarães, os últimos estudantes de enfermagem. Nos últimos 2 meses, eles colaram nesse grupo e têm nos ajudado a operacionalizar a CEMOC. Então, o QR Code, a programação, a maneira como aparece, né, no site, tudo isso são eles que estão nos ajudando. Agradecer muito a Eduda, da comunicação, que eu fiquei morrendo de saudade, porque ela tirou férias, mas ela voltou hoje. Agradecer a Linda da biblioteca, a Lucas e Sandra, que incansavelmente nos atendem, eles são incansáveis para nos ajudar. As nossas secretárias da reitoria, Jussara e Edjane, que estão sempre ali prontas. A TI, né, que tem nos dado também muito apoio na organização disso. E a UCBA, né, Renilson mandou uma mensagem para a gente dizendo que não ia estar presente, mas que também, de maneira muito significativa, nos apoia neste grande evento que é a universidade. Queria só agradecer, gente, porque eu sempre fico muito comovida quando eu vejo a programação toda pronta, né? Que não é aquele grupo de pessoas que eu falei para vocês. É toda a universidade empenhada em montar esta programação. Então, aquilo que a gente vai ver nos próximos 5 dias é resultado do que esta universidade é capaz de produzir, com qualidade, criatividade, inovação. Então, queria agradecer, então, a esta comunidade, agradecer a vocês por topar fazer com a gente mais uma grande CEMOC, a 27ª CEMOC, cuidar do outro para cuidar do mundo. Muito obrigada. Passo a palavra agora à professora Germana Pinheiro, pró-reitora de Graduação, Extensão e Ação Comunitária. Boa noite a todos e a todas. Eu não poderia deixar de, uma breve fala, de agradecer a presença de vocês aqui na nossa abertura. Saibam da emoção de estar com todos vocês. Eu agradeço ainda de forma muito especial e calorosa a professora Silvana Carvalho,
Inclusive, aqui publicamente registro a alegria de estar dividindo com ela esse exercício. E é emocionante ver a paixão com que ela entrega esse evento que é a CEMOC. Só, assim, a título de ilustração, nos últimos dias, nos bastidores, foi basicamente isso que a professora Silvana se empenhou, no meio de tantas reuniões, construindo a CEMOC. E, então, professora, a CEMOC é nossa, mas a CEMOC, sobretudo, é muito sua. Então, muito obrigada. Nesse carinho especial dedicado à minha querida amiga professora Silvana, eu estendo também à professora Leia Medeiros, que está aqui conosco, e é a minha coordenadora da extensão, portanto, a gente fala com muito carinho, e aos voluntários, todos os voluntários, posso fazer aqui na pessoa de Eduarda Baião, que é nossa aluna da graduação em Direito, mas na pessoa dela, todos os demais voluntários que estão colaborando com o nosso evento. E, obviamente, também ao meu corpo administrativo, os meninos aqui da nossa Ascom, mas a todo o corpo administrativo que, de fato, faz esse evento acontecer. Ainda nesse momento dos agradecimentos, eu preciso também deixar aqui um agradecimento muito especial aos professores e professoras desta universidade, alguns, inclusive, que estão conosco nesse auditório, coordenadores de curso, sobretudo da graduação e da pós-graduação, dos programas de mestrado e doutorado, o meu entusiasmo e muito obrigada. De forma muito afetiva, eu diria, eu não poderia também deixar de, mais uma vez, agradecer aqui publicamente ao grupo de estudantes que foram agora, brevemente apresentaram aqui na nossa universidade, já em diálogo contínuo com a Unilab, e aqui no nosso programa de mestrado e doutorado, nós temos, inclusive, estudantes que contribuíram com essa apresentação, e eu queria não poderia deixar de dizer o quanto saímos dessa apresentação tocados e com a força ancestral que foi ali apresentada e que nos impulsiona, inclusive, no nosso caminho criativo. E também gostaria de registrar os meus agradecimentos ao nosso coral, que sim é composto por colaboradores dessa instituição, professores, colaboradores do administrativo, inclusive estudantes dos nossos cursos de música, e para a gente é sempre uma alegria, porque é um projeto que vem do nosso coração. Então, a todos vocês, muito obrigada. Essa CEMOC, eu tenho aqui 20 anos, então tenho acompanhado anualmente a CEMOC, é sempre um momento de grande alegria, porque esse é realmente um evento construído coletivamente. Esse é um momento acadêmico transformador para todos nós, graduação, pós-graduação e extensão. Todos estamos juntos nessa teia incrível e potente que é a CEMOC. É um evento tecido a tantas mãos, voltados, neste caso, da 27ª, ao cuidado, e, sobretudo, ao cuidado social. Afinal, precisamos mesmo de uma aldeia inteira para criar novas possibilidades e para garantir inclusão, afetividade e conhecimento profundo. A CEMOC, então, tem um lugar especial nesta universidade, mas também na cidade do Salvador. E esperamos que seja um solo fértil para que continue dando frutos de saberes valiosos para todos nós. A programação já está no ar. São mesas redondas, minicursos, sessões de defesa de artigos. Estamos todos com essa rica, grande grade de conhecimento e ações. E assim eu desejo a todos uma excelente semana de muito conhecimento. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Germana. Eu quero aqui passar a palavra, então, ao padre Danilo Pinto, ele que é diretor da Fundação Dom Avelar, e como a professora Silvana já havia sinalizado, esta edição da CEMOC, ela também ganha um traço, um tom distinto, porque ela promove uma articulação muitíssimo interessante, muitíssimo oportuna para todos nós, com a Fundação Dom Avelar. Então, padre Danilo, novamente, nós estamos honrados, lisonjeados com a sua presença e através da sua presença, a presença da Fundação Dom Avelar. Seja muito bem-vindo. Um cordial boa noite a todos.
com muita alegria que nós estamos iniciando também na Fundação Dom Avelar e Rede Excelsior de Comunicação a Semana de Mobilização e Conscientização no Rádio, que é filha da CEMOC, né? A gente se inspirou na CEMOC para poder criar essa semana na Rede Excelsior de Comunicação e nas suas emissoras. Eu quero cumprimentar o professor David, nosso querido reitor, as estimadas e queridas professoras Germana e Silvana, pró-reitoras de graduação e extensão e de pesquisa, também as outras autoridades acadêmicas e apresentadores também da emissora das emissoras aqui presentes. A abertura das 2 semanas, CEMOC e SMC, apresenta-nos um tema que carrega em si uma grande responsabilidade e provocação: cuidar do outro para cuidar do mundo. No mundo marcado pela violência, crises climáticas, bolhas de informações, fragmentações sociais e resistência ao encontro do outro, somos instados a refletir sobre o paradigma do cuidado. Para tanto, convido-os, nesta pequena saudação, a olharmos para uma figura da mitologia grega, uma deidade marinha chamada Proteu, onde encontramos uma figura que, em sua essência, nos ajuda a refletir sobre nossa condição contemporânea. Proteu era um pastor de rebanhos marinhos, filho de Poseidon e de Tétis. Tratava de uma divindade que possuía o dom das profecias e da metamorfose, como nos conta Homero e outros poetas antigos. Proteu era muito procurado porque tinha o conhecimento do futuro. Para obter suas respostas, era necessário capturá-lo. Porém, ao ser confrontado, ele se transformava em um sem número de formas, de animais ferozes a criaturas assustadoras, na tentativa de escapar. O que parecia uma dádiva se constituía de um fardo para Proteu. O encontro com o outro, com o diferente, obrigava-o a metamorfosear-se. Encontrar-se com o outro exige transformação, e mudar a si próprio, renovar a autocompreensão, doía e causava desconforto a Proteu. Proteu evitava a dor da convivência, pois sabia que o encontro com o outro poderia transformá-lo de maneiras indesejadas. Eu cito a mitologia de Proteu como imagem da nossa condição contemporânea, porque não será cumprida a responsabilidade de cuidar do outro para cuidar do mundo, sem a experiência do encontro com a alteridade a que tantas vezes nos recusamos. Eu quero destacar aqui uma cena da vida contemporânea onde esta recusa se manifesta de forma gritante, em que pesem positivamente as inúmeras possibilidades, o contexto das inteligências artificiais, que me tem também tomado por pesquisa. As IAs, por meio das operações algorítmicas, criam bolhas de informações que reforçam as visões de mundo que já possuímos, eliminando a contribuição da alteridade. O outro deixa de existir na conjuntura de uma vida que perde gradativamente a sua porosidade, na medida em que vamos nos ensurdecendo aos outros. Nesta dinâmica, vamos tecendo um tempo controverso, em que se imbricam conexão digital em todos os lugares e ao mesmo tempo com o distanciamento daqueles que se apresentam como diferentes. Se fosse pouco viver dentro da lógica algorítmica, Byung-Chul Han, filósofo coreano, nos conscientiza de outra gravidade que nos empurra para o afastamento do outro. Em sua obra Sociedade do Cansaço, reflete que vivemos numa era de exaustão, onde a intensidade do trabalho, as emoções e conexões nos esgotam, impedindo o contato verdadeiro com o outro. Além de nos causar a dor da transformação, o encontro com o outro na sociedade atual é cansativo. Exauridos e cansados, assim como o velho do mar, tal como chamava Menelau a Prometeu na Odisseia, evitamos o encontro com o outro que nos transforma. Ou pior, nos metamorfoseamos em algo diferente do que realmente somos, numa recusa do encontro com o olhar da alteridade que nos desafia, nos questiona e, inevitavelmente, nos muda de alguma forma. Em que pese o ensurdecimento do tempo atual, marcado por bolhas sociais e exaustão física e mental, o filósofo judeu Emmanuel Levinas reflete que o rosto do outro nos interpela de uma maneira que não pode ser ignorada.
É ele que responde quem é este outro. Em sua obra Totalidade e Infinito, Levinas afirma: o rosto do outro, em sua nudez, em sua desarmonia, apela à minha responsabilidade. A ética começa quando eu reconheço o que o outro me obriga. O encontro com o outro é assim, uma experiência ética, onde somos chamados a romper com a nossa bolha de isolamento e assumir algum grau de comprometimento por este que nos convoca à mudança. A complexidade do tempo que vivemos nos convida a recuperar uma das experiências mais básicas e capazes de nos constituir humanos, a saber, a experiência da escuta, e falo aqui da escuta no sentido lato. O Papa Francisco, em sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, recorda-nos que uma das formas de romper com o ensurdecimento causado pelos algoritmos começa pela experiência da escuta atenta. Apenas a escuta atenta pode nos favorecer o acrisolamento pelo qual todos precisamos passar para a mudança deste mundo em que se globaliza a indiferença. Neste sentido, podemos dizer que o cuidado com o mundo começa pela tarefa precípua da escuta atenta, que proponho nesses dias como expressão do cuidado com o outro. A primeira forma de cuidar o outro é escutá-lo. No contexto dos meios de comunicação, especialmente na mídia rádio, que tem uma longa tradição em favorecer proximidade das comunidades, o tema do cuidado e do encontro com o outro assume ainda mais relevância. O formato do rádio, que se constrói sobre a voz humana e a experiência da escuta, é um exemplo vivo da importância do ouvir o outro. Em tempos de polarização, sintoma social da falta de escuta atenta do outro, o rádio pode ser um instrumento de comunicação qualificado, rompendo o cansaço do excesso de informações impostas pelos algoritmos em nossas redes sociais. Em razão destas possibilidades que se confluem nesta semana, o mundo acadêmico e o mundo da comunicação, refletindo um e mesmo tema, cuidar do outro para cuidar do mundo. Portanto, que esses dias da CEMOC e SMC nos tornem capazes de enfrentar a dor e a beleza do encontro com aqueles que são diferentes. Que cuidemos uns dos outros, aceitando a transformação que o outro pode nos provocar e permitindo-nos, nesta abertura, curarmos a nós próprios, ao outro e ao mundo de suas feridas no horizonte de uma cultura de paz. Renovo os protestos de estima e consideração ao reitor e equipe de pró-reitores, pró-reitoras, à coordenação do curso de comunicação e equipe da Ascom, com quem trabalhamos com afinco nesses dias para realizar essas 2 semanas conjuntas, e toda a comunidade acadêmica e das emissoras da Rádio Excelsior e Cardeal FM, pelo belíssimo testemunho de pactuação das forças da sociedade em vista de um tema e um bem comum, o cuidado do outro, o cuidado do mundo. Muito obrigado e uma excelente semana para todo mundo. Gostaríamos de agradecer aos senhores professores e convidá-los para desfazer a mesa, deixando a palavra com o magnífico reitor, professor Dr. David Carvalho Lorenzo, que irá mediar nossa conferência magna de abertura com o tema Cuidar do Outro para Cuidar do Mundo, que será conduzida pelo educador Evaldo José Palatinski, a quem convido para compor a mesa. Muito bem. Eu vou pedir licença aos senhores para me levantar, porque eu confesso que eu não vou conseguir falar aqui sentado sem poder estar na posição em pé, que é posição de respeito aos senhores, na verdade, né? Desejo de, enfim, ser escutado desta forma. Quero cumprimentar desde já nosso querido amigo, professor Evaldo José Palatinski, que já está aqui conosco por videoconferência, e coube a mim a tarefa agora de promover a mediação desta conferência, né? E na função que passo a exercer, eu dediquei aqui uma pequena provocação em nível introdutório antes de ouvirmos aquele a quem dedicamos nossa atenção, o professor Evaldo. Eu quero aqui chamar a atenção aos meus
muito queridos estudantes, professores, estudantes da graduação que reencontro aqui, estudantes da pós-graduação, professores da graduação e da pós-graduação, para pensarmos aqui juntos. Se fizermos a experiência de enxergar o século presente como uma grande aquarela, poderemos perceber que a tela já atingida pelos anos que se passaram neste século XXI, apresenta duas pinturas bastante marcantes. Uma delas, a primeira das pinturas, é o retrato de um mundo em colapso, legado pelo modo de estar neste mundo desenvolvido nos 2 séculos anteriores. Conflitos entre países, emergências climáticas, fome em escala mundial, violência das mais variadas sobre pessoas e comunidades vulneráveis. Um mundo que se sustenta sem reservas na lógica do descarte e ignora sujeitos que ainda incomodam a grande massa social. O pobre, o deficiente, o negro, o que ainda não serve, o nascituro, o que já não serve mais, o idoso. Ou seja, um mundo aberto pela globalização, mas fechado para o outro, que é diferente, este outro que é diferente do padrão que nós mesmos estabelecemos. A segunda pintura, integrante da aquarela que tinge o século XXI, é a crise da subjetividade em escala mundial. Os males humanos mais característicos do momento presente são, sem sombra de dúvidas, aqueles de índole neuronal. O modo de vida online e a solidificação de uma sociedade de alta performance tem disseminado um estado de espírito coletivo de fadiga, que impede o sujeito se ocupar com, que impele o sujeito a se ocupar com incontáveis tarefas, sem parar, a ponto de não mais se deter sobre as perguntas existenciais fundamentais, tais como: o que eu quero mesmo em minha vida? Com o que pretendo me comprometer no pedaço de mundo que eu habito? Qual o sonho que me põe à frente? O sujeito de hoje comemora sua capacidade multitarefa, mas é pobre na experiência da sede. Falta-lhe tempo para aviventar suas vontades. Falta-lhe sede. É a sede de nada que nos adoece, como apontou José Tolentino de Mendonça em seu livro O Elogio da Sede. É ele, José Tolentino de Mendonça, quem afirma que ninguém morre de sede. Na verdade, a vida é impulsionada por essa sede, que nos ensina a arte de buscar, de desejar, de colaborar, de servir. Quando nossa curiosidade pelo outro e pela vida diminuem, estamos renunciando à sede, e aí sim, experimentamos uma vida morna e passamos a morrer. Olhando essas duas pinturas, de um lado o mundo em colapso e do outro a falta de sede do indivíduo, é um grande equívoco concluirmos que estas duas pinturas, não estão intimamente ligadas na aquarela que tintura a tela do século XXI. As sombras de um mundo fragmentado se sustentam e se agigantam nesta perda de vontade do indivíduo, que mira seu contexto de um modo atonal, sem gana, sem propósito. Se eu não consigo superar a lógica de executar tarefas, se não consigo dimensionar a consistência de minha posição existencial, eu não conseguirei me abrir ao outro. Não conseguirei estar comprometido com as dores do mundo. Em sua carta encíclica Fratelli Tutti, Papa Francisco sinaliza para a relevância da cultura do cuidado, provocando-nos a compreender que nossa existência, onde quer que estejamos, e sejam quais forem os papéis que desempenhamos, deve traduzir-se na experiência do serviço. Ele nos diz assim: a solidariedade manifesta-se concretamente no serviço, que pode assumir formas muito variadas de cuidar dos outros. O serviço é, em grande parte, cuidar da fragilidade, servir
significa cuidar dos frágeis das nossas famílias, da nossa sociedade, do nosso povo. O serviço fixa sempre o rosto do irmão, toca sua carne, sente sua proximidade e, em alguns casos, até padece com ela e procura a promoção do irmão. Por isso, o serviço nunca é ideológico, dado que não servimos ideias, mas pessoas. A cultura do cuidado ganha especial relevo em nossas vidas se considerarmos a realidade social em que estamos inseridos. Vivemos em um país integrante da América Latina, com grandes desigualdades sociais e econômicas, que clamam por atenção e sensibilidade de todos. Mais ainda, estamos situados em uma região, a região Nordeste, na qual estas discrepâncias ainda são mais acentuadas. Somos, portanto, convidados a enfrentar estes desafios em nossa cidade, em nosso bairro e nas nossas relações mais próximas e cotidianas, o que somente pode ser encampado se retomarmos a experiência individual e personalíssima das perguntas existenciais fundamentais, enfeixadas no conceito de sentido ou de propósito de vida. Nunca se afigurou tão evidente, portanto, a articulação indispensável, oriunda da flexão eu, tu, nós. Ressignifico o que sou e o que sonho, eu, para cuidar do outro, tu, e, enfim, cuidar do mundo, nós. Esta conferência de abertura se traduz em uma grande oportunidade de nos aproximarmos da tríade eu, tu, nós, na exata medida em que somos brindados com a honrosa presença de Evaldo José Palatinski, quem vem dedicando sua vida, cheia de propósito, a cuidar do outro e, assim, cuidar do mundo. Evaldo Palatinski é educador e jornalista há mais de 30 anos. Sua trajetória inclui a Super Rádio Brasil, Rádio Tupi, Rádio Globo, CBN, Band News FM. Formado em filosofia, teologia e jornalismo, com pós-graduação em pensamento contemporâneo e pela PUC do Rio de Janeiro e MBA em gestão empresarial pela FGV. Evaldo sempre dividiu suas funções de jornalista com as funções de educador, atuando nas principais escolas do Rio e de São Paulo, como professor, como coordenador, como diretor. É autor do livro Refugiados Invisíveis, que já vendeu mais de 1.300 exemplares. E Evaldo é pai de 2 meninas, de Thaís e de Carol. E atualmente dirige a Ubuntu Nation School, no Malawi, na África, com cerca de 900 crianças refugiadas e malauianas. Evaldo se encontra, neste exato momento, no Malawi, em uma diferença de 5 horas de fuso para mais. Pensem bem. E, de um modo muitíssimo generoso, nos oferece parte de sua madrugada para nos desacomodar e, em seguida, nos recompor ante a tríade eu, tu, nós, abrindo-nos efetivamente para o que nos propõe a 27ª edição da CEMOC. Cuidar do outro para cuidar do mundo. Evaldo, meu amigo, seja muito bem-vindo. Estamos prontos, dispostos e inteiros para lhe ouvir nesta noite ou nesta madrugada memorável para todos nós. Muito obrigado. Que lindo. Vocês me ouvem aí? Sim. Maravilha. Professor David, obrigado pela gentileza e pela generosidade das palavras. Uma saudação especial aos integrantes da mesa aí, mas uma saudação muito especial a todos vocês que nos acompanham nesse momento. Vou vencer um pouco do silêncio aqui da madrugada. Nós estamos no Malawi, dentro de um projeto num campo de refugiados, desde 2019 que eu estou engajado nesse projeto aqui. E queria contar um pouco para vocês dessa imersão
desse encontro com o outro que proporciona uma melhora de cenário no planeta, mas antes de qualquer descrição, seja ela política, histórica, estrutural, eu gostaria de propor a vocês que fosse sempre uma autorreflexão. É dessa maneira que, para mim, funciona essa experiência humanitária aqui. Isso que me moveu a interromper a minha carreira profissional no Brasil, me dedicar integralmente a esse projeto. E eu queria dividir com vocês algumas percepções aqui. Vou tomar a liberdade de projetar aqui um roteirinho. E vou tomar alguns minutos para falar com vocês sobre esse tema que me toca tão profundamente, que me encheu o coração de alegria quando o professor David fez gentilmente esse convite. Estou falando aqui de um dos países mais pobres do mundo. De baixo para cima, eu poderia falar que o Malawi hoje tem a 4ª pior economia do planeta. E a gente pode mensurar o tamanho e o impacto que essa economia gera pela quantidade de notícias que cada um de vocês já recebeu ao longo da sua vida desse país de onde estou falando aqui agora. Então, dentro da África subsaariana, no coração quente aqui da África, como é caracterizado o Malawi, está localizado um campo de refugiados com pessoas que são extraordinárias, seres humanos, nossos amigos e irmãos, e que nos últimos anos tem acelerado um movimento dentro do planeta que coloca em xeque o modelo de construção de sociedade que nós estamos vivendo, né? Os números, eles são frios, mas aqui você entende um pouco mais do calor desses números quando alguém fala que 10 anos atrás, se a gente voltar um pouquinho no tempo, 15 anos atrás, nós tínhamos pouco mais da metade das pessoas deslocadas hoje, segundo o relato do Acnur, né? O Alto Comissariado das Nações Unidas, que cuida dos refugiados. Então, nós estamos pensando aqui numa multidão ou num país de 122 milhões de pessoas deslocadas, e estamos falando que quase 90% delas vivem nos países mais pobres ou nas economias menos potentes. Nesse cenário aqui, vocês vão lembrar, a Alemanha, ainda sob a regência de Angela Merkel, ela tem um destaque muito especial. É muito comum aqui os refugiados que têm redes sociais, que no Dia Mundial do Refugiado, dia 20 de junho, eles coloquem a imagem dela no seu perfil na rede social como forma de homenagem pelo que ela fez durante a grande crise de movimentação, principalmente da África, mas também da Turquia e da Síria, em direção à Europa. E a Alemanha abriu suas fronteiras quando outros países as fechavam. Então, esse é um dado bem importante. Aqui nesse campo de refugiados, chamado de Dzaleka, a gente tem bastante refugiados que vêm do Burundi e Ruanda, esses dois países que estão aqui entre a Tanzânia, com uma extensão geográfica muito grande, e a República Democrática do Congo, que é de onde vem a maioria, né? E nós vamos lembrar que na origem desse campo aqui está o conflito que colocou frente a frente as duas principais tribos da África, né? Ou duas tribos históricas, os Tutsis e os Hutus, no conflito que ficou conhecido como genocídio de Ruanda, em 1994, e que vitimou mais de 1 milhão de pessoas e que deixou feridas e sequelas profundas dentro da África. Da República Democrática do Congo, esse livro que foi apresentado 2 anos atrás por um jornalista do New York Times, que morou no país por quase 3 anos para fazer uma investigação profunda sobre a realidade do país mais rico do planeta em cobalto, que hoje é a matéria-prima essencial para a produção de eletrônicos, não somente dos nossos celulares, né? A tese desse livro é muito interessante e dramática e desafiadora. No final do dia, ele está dizendo para mim que todas as vezes que eu olho para o meu celular, que eu estou nesse momento aqui acessando e mexendo nele, eu deveria me lembrar do que está acontecendo na Guerra do Congo. Estamos falando que durante 8 anos da gestão do Barack Obama, ele tentou dar um selo de qualidade para as minas que ele conseguiu recuperar das milícias locais e garantir que os direitos humanos fossem preservados nesses locais. Foi um trabalho intenso. Quase 40 minas receberam esse selo.
mas o Congo tem mais de 5.600 minas. Então, é um continente chamado República Democrática do Congo, onde praticamente é impossível combater essa guerra civil. E ela deixa sequelas profundas. É desse país que vem a maioria dos refugiados que hoje chegam aqui em Dzaleka, no Malawi. Essa não é uma... estou falando aqui da matéria-prima, que é o cobalto, que é processada em sua maioria na China, e depois é entregue aos polos eletrônicos e tecnológicos espalhados por todo o planeta, né? Estou falando para vocês que esse campo aqui, criado em 94, ele tem uma particularidade, ele tem uma singularidade bem significativa. Talvez seja o único centro de refugiados do planeta sob o cuidado da ONU, onde não é permitido, não é respeitado o direito do refugiado ao trabalho. Então, ele aqui sobrevive com uma ajuda humanitária que chega a aproximadamente $5 por mês. É essa a condição que vive as pessoas que moram nesse grande acampamento aqui, que começou com 9.000 sobreviventes do massacre de Ruanda e hoje tem quase 60 mil refugiados vivendo aqui. Nós estamos falando de uma população jovem, adolescente, criança, de quase 20 mil pessoas. Então, um cenário assim de um potencial gigantesco para a educação, com pouquíssimas escolas, e é esse o trabalho que é desenvolvido aqui nesse projeto que eu estou atuando hoje nessa escola chamada Ubuntu Nation School. O refugiado, quando chega aqui, ele fica um tempo indefinido, aleatório, sem muito critério, e um dia a ONU vai chamá-lo para entregar para ele um certificado. É como se ele começasse uma nova vida, como se ele nascesse outra vez ganhando um documento que o reconhece como um cidadão. Então, nesse documento, ele vai dizer quando foi que ele nasceu e qual é o seu nome. E aqui aparecem muitos nomes de personagens da Bíblia, heróis da história africana. Aqui aparecem palavras que traduzem o sentimento que eles têm, como inocência, alegria, fé, perseverança, vitória. E esse é um dado bastante relevante. A educação aqui, nesse contexto, ela tem um papel um pouquinho diferente, penso eu, do que hoje as escolas, por exemplo, no Brasil, estão fazendo. Primeiro, antes de você ter uma escola que seja um local da aprendizagem acadêmica, que vai abrir portas, que vai gerar oportunidades, que vai colocar nossas crianças daqui numa condição de sonhar com um futuro diferente em relação àquele dos seus pais, é um lugar onde as crianças se alimentam. Então, a escola proporciona de manhã, quando elas chegam, que a gente chama aqui de porridge, né? É um mingau. Quem vai lembrar aí durante muito tempo a pastoral da criança no Brasil, ainda sob os cuidados de Zilda Arnes, ela desenvolveu, inclusive, com a utilização da folha da mandioca moída e outros ingredientes naturais, um mingau muito forte, que erradicou praticamente a mortalidade infantil no Brasil, boa parte do Nordeste brasileiro, onde era muito grave essa ação. Mas aqui a gente começa o dia com esse alimento e depois eles, antes de irem para casa, tem o almoço aqui na metade do dia também, que é uma alimentação muito pobre, muito rica em carboidratos, porque é 100% baseada no milho, chamada cima, e depois eles vão para casa. As crianças que vêm para a escola têm, portanto, vamos dizer, 2 refeições por dia. As crianças que estão no campo e não têm escola, e são a grande maioria, elas não têm essa garantia. O tema que nos move aqui nesse encontro e ao longo dessa semana é sempre um olhar para o outro. E o que eu tenho vivenciado aqui nesse período de profundos encontros, de uma experiência muito grande, é que o campo ele acaba colocando num exílio forçado pessoas que na sua terra, no seu país, na sua origem, elas tinham uma vida, vamos considerar, normal. Então, eu tenho aqui professores, médicos, advogados, engenheiros, artistas, gente de todas as profissões que, num dado momento, por alguma razão política, religiosa, ideológica, uma guerra civil como essa que eu mencionei do Congo, os obrigou a deixar o seu local de origem e procurar um espaço para viver. Dzaleka, aqui no Malawi, nunca será a primeira opção do refugiado. Uganda, que é um campo grande de refugiados com mais de 1.200.000 aqui próximo,
talvez seja melhor para viver do que aqui, porque lá é facultado, é permitido ao refugiado o direito ao trabalho. Há um estudo interessante em Uganda que diz que mais de 60% dos refugiados já não dependem mais de ajuda humanitária, porque trabalhando, eles não só geram o próprio sustento, como eles impactam a economia local e acabam transformando muito a realidade. Então, a escola aqui, ela gera uma expectativa de transformação muito grande, e não há como ela não crescer. Porque eu falei para vocês de um universo de quase 20 mil crianças sem acesso à educação. A escola começa em 2019, ela vai crescendo praticamente 100, 150, 200 alunos por ano, né? Nós estamos falando hoje de alunos que estão desde o maternalzinho, porque as mães vêm para trabalhar no projeto que se criou no entorno aqui da escola para tentar, ao longo desses anos, aos pouquinhos, ir criando um ciclo de sustentabilidade. Mas nós temos 130 crianças, então, nesse maternal, 190 crianças na pré-escola, depois o ensino fundamental, né, o primary years, que é a parte mais robusta da escola, dentro do modelo de educação aqui do Malawi, ela já antecede um modelo de formação acadêmica que coloca esses alunos na iminência de fazer um exame nacional, já no 8º ano, e ser aprovado nesse exame nacional é condição para poder ir para o ensino médio. Então, o 9º ano, pensando um pouco no currículo brasileiro, que na nossa estrutura fecha o ensino fundamental 2, né? São os anos finais do fundamental 2, e levam o aluno para o ensino médio. Aqui no Malawi, essa avaliação, como se fosse o nosso Enem, acontece no 8º ano. E a criança que não é aprovada nessa avaliação, ela não vai. No último exame, que foi no ano passado, nós tivemos um índice de reprovação de 47% dos alunos do Malawi. Então, é um modelo de educação bastante defasado ainda, um professor para 100, 150 crianças dentro de uma sala gigantesca, sem recurso nenhum praticamente dentro da sala, com nenhum acesso a livro ou a caderno. Então, uma educação muito oral, muito estimulando a repetição e a memória. O Malawi acabou de fazer uma reforma no seu currículo de matemática para o 1º e para o 2º ano, e eu pude acompanhar todo esse treinamento dos professores aqui do país, e é um modelo de matemática que apela demais para a repetição e para a memorização, justamente porque não há recurso para a criança estudar, o caderno, ou quem sabe o sonho de um computador. Então, é nesse cenário aqui, e obviamente quando eu falo de uma semana científica, de uma jornada que traz professores, educadores, estudantes, para uma reflexão sobre como gerar impacto para tornar o lugar que a gente vive mais humano numa cadeia global, como nos chama a atenção o Papa Francisco, pensando sempre o ecossistema ou habitação global de forma integrada. Existe um desafio absurdo dentro da África subsaariana. Pensar projetos aqui que façam sentido com longa duração, que impactem, que resgatem, que tragam de volta, que ajudem a África subsaariana no seu processo de desenvolvimento. Cito para vocês 2 pesquisas muito interessantes que me movem constantemente aqui no desafio do dia a dia. Uma delas é sobre o índice de felicidade, e aí acho que isso aqui para mim reforça muito a tese que foi apresentada no início pelo David, quando a gente fala de que o bem ele tem uma capacidade gigantesca de contagiar as pessoas, mas a gente acredita muito pouco nisso. A pesquisa fala sobre essa ação de contágio que acontece quando uma pessoa, nessa sala, por exemplo, que nós estamos aqui agora, que vocês me acompanham, se uma pessoa aqui se levanta e dá um depoimento, faz um relato de uma ação boa que ela fez na sua manhã, na sua tarde, durante a sua noite, todos nós, de alguma forma, sentimos dentro da gente, assim, uma alegria, mesmo que a gente não externe, um orgulho, um sentimento muito humano que nos conecta profundamente àquela pessoa. Só que os psicanalistas dizem que isso acontece de uma forma mais intensa, mais profunda e contaminando mais fortemente quando é uma coisa ruim. Então, naturalmente, humanos que somos, a gente tende a consumir mais, a procurar mais
e a compartilhar mais as coisas que trazem a violência, a dor, o sofrimento, a mentira ou a maldade. E isso é um dado que me tocou muito nessa pesquisa. E eu queria dizer para vocês que, como centro de divulgação, de difusão, de prospecção do conhecimento, como é a Universidade Católica, esse é um dado relevante para a gente colocar na nossa pauta todos os dias, na Semana do Rádio ou na Semana da Produção Científica Acadêmica. E a outra pesquisa que eu gosto de partilhar com vocês hoje é uma pesquisa que é feita, divulgada anualmente por um instituto da Inglaterra, que é o Charities Aid Foundation, que é o World Giving Index, né? O mais recente é o de 2023, eles estão tabulando agora o de 24. E eles fazem 3 perguntas, né? Elas estão aqui, olha. Mais de 142 países respondem a essa pergunta. Você doou dinheiro para a caridade no ano que passou? Você ajudou uma pessoa desconhecida no ano que passou? Você entregou o seu tempo para alguma instituição de caridade no tempo que passou? E aí vem, para mim, assim, o que é um dado que a gente não pode perder jamais, a esperança na humanidade, né? Laudato Si, para voltar ao Papa Francisco aqui, ela é um grito de esperança na humanidade. Nós podemos reconstruir a casa, mas a única maneira da gente reconstruir a casa é olhando para o ser humano, é cuidando do humano que está dentro da casa. E humano, sem especificar raça, credo, origem social, sem nenhuma diferenciação. Humano, cuidar de todos eles para recuperar a casa. E nessa pesquisa me chama que a gente está falando aqui que mais de 70% das pessoas do planeta inteiro fizeram alguma ação dessas 3 aqui. Claro, e se houvesse tempo bastante, a gente entraria um pouco mais nela, mas rapidamente para dizer que as pessoas das 3 ações, olha, doar dinheiro, ajudar um desconhecido ou empregar o seu tempo, qual das 3 você acha que é mais fácil que as pessoas façam? Acertou, você acertou porque você disse grana. O cara coloca a mão no bolso, entrega um dinheirinho e vai embora. Porque dando dinheiro ele se envolve pouco ou não se envolve. Ele não se compromete. Quando você emprega o seu tempo, ou se dedica a fazer alguma coisa, ou põe a mão na massa, ou fala, cara, vou pensar uma solução para esse desafio, para esse drama humanitário, ou para essa realidade que eu estou conhecendo, você está dentro. E aí exige mais de você. Então, o precioso que eu tenho e que eu poderia empregar é o meu tempo, é a minha presença, é esse face a face aqui do Levinais, que foi citado aqui pelo padre Danilo, num encontro em que existe um olhar. Eu estou olhando, acolhendo, ouvindo, mas vivendo a dor que você vive. E essa é uma experiência mais difícil que as pessoas raramente aceitam vivenciá-la, né? Quem dentro dessa pesquisa tem um coração mais generoso? Quem passa pela dor. Então, quem é que doa mais? É o imigrante, é o refugiado, é o mais pobre. As campanhas feitas nos países de economia menos desenvolvida surtem mais efeito como generosidade do que nos países desenvolvidos, onde normalmente o que se doa é o que sobra, é o supérfluo, é aquilo que eu não consigo mais consumir. E aí um outro dado que me chama a atenção é o impacto que a religião ela exerce sobre o exercício da generosidade. Pessoas com uma fé, com uma crença, tendem a ser mais generosas. E as pessoas que são generosas, obviamente, são mais felizes, amam mais a vida e tendem a ter uma convivência mais leve. Eu gostaria de encerrar e depois abrir aqui para uma conversa, né, uma provocação com vocês, trazendo algumas provocações a partir do Papa Francisco. Primeiro, a ideia de ser humano como colaborador de Deus. Eu, desde a primeira vez que eu estive aqui no Malawi, nesse projeto, desde que eu tive esse contato com essa ação humanitária, que eu me questiono bastante sobre esse ponto aqui, né? Nós hoje, e eu estou num grupo de discussão de inteligência artificial com mais de 600 pessoas de universidades, academias, startups, gente do mundo inteiro que está utilizando, pesquisando, trazendo conhecimento sobre inteligência artificial nas mais diferentes áreas. Eu hoje estou dentro de um projeto que o meu sonho, até janeiro de 2023,
e 25 é que cada professor dessa escola tem acesso a um laptop. 70% deles jamais tiveram contato com o computador. Como que um dia os alunos vão ter acesso ao conhecimento digital se o professor dessa escola não tiver primeiro passado por essa experiência? Então, existem desafios gigantescos aqui, como, por exemplo, energia elétrica, estrutura dentro da sala de aula para que um computador possa funcionar. Tem caminhos mais duros ainda pela frente, mas eu vivo uma dicotomia de olhar o mundo que avança numa velocidade gigantesca pela inteligência artificial, pela tecnologia, pelo acesso às redes e pelo consumo, pela produção de recursos, e um pedaço do planeta que vai sendo deixado para trás. Essa é a sensação. Então, a educação, se ela for bem feita, com qualidade, com o cuidado que o ser humano merece sempre, ela pode amenizar um pouco, tirar esse gap, né? esse abismo que hoje separa o mundo evoluído. Então, nós não somos protagonistas, como talvez a gente pensasse. A gente é um colaborador, a obra, ela continua, a criação continua na ação humana. Não sabemos se esse é um erro ou um acerto de Deus, como vai dizer Santo Agostinho, algumas vezes lá na Cidade de Deus. Mas é assim que Deus deu o livre-arbítrio para a gente. A gente co-cria todos os dias, mas nós não somos deuses. E talvez por isso esse abismo tão grande. A casa comum, e aí duas definições legais do Papa, porque ele nos coloca numa condição de igualdade com a natureza. Nós somos criaturas como a natureza é, então ela é nossa irmã, mas ela também é nossa mãe porque ela nos acolhe. E aí esse olhar, esse cuidado, essa atenção, esse carinho com o planeta que nós deveríamos desenvolver dentro de um processo educativo nas instituições de educação, mas dentro das empresas como cultura, nas companhias, nos lugares comunitários que nós temos de convivência. E, por último, o terceiro ponto aqui do Papa Francisco é sobre a ecologia integral. O Papa não abre mão de colocar dentro desse projeto uma ação que é profundamente humana, mas ela também é social. Qualquer teoria, qualquer crença que não se conecte a uma transformação de promover esse encontro e essa escuta do outro, ela é vazia, porque ela tem um fim em si mesma. Ela não é transformadora, ela não promove esse encontro humano. E aí, gente, aqui nós temos um valor dentro da escola que é o valor Ubuntu, né? Eu sou, eu existo, eu pertenço, porque o outro existe, porque o outro depende de mim, porque o outro também é parte disso. E esse sentimento coletivo, ele praticamente determina os valores da escola. São só 3 aqui. O primeiro é o respeito, o segundo é o cuidado e o terceiro é a responsabilidade. É só isso. Eles traduzem o pensamento Ubuntu, né, que está conectado com essa ancestralidade africana. Trago para encerrar uma provocação de Hugo de São Boaventura do século XII, sempre falando sobre a maneira como nós vamos no dia a dia nos apegando aos bens materiais e construindo necessidades. Estou falando aqui do século dos mendicantes, né, de Francisco de Assis e tantos outros. Mas Hugo de São Boaventura fala assim, se você, que nesse momento me ouve, considera que o lugar, que a casa, que o apartamento, que o carro que você tem é seu, é porque você é fruto do seu trabalho e você é merecedor dessa posse e você está abraçado a ele, você é fraco. Se você, todavia, considera que em qualquer lugar do planeta que você estiver, aqui no Malawi, ou aí no Brasil, mas talvez nos Estados Unidos, na América, no Canadá, se você estiver em qualquer lugar do planeta e você se sentir confortavelmente bem, mas ainda assim considerar que onde você vive, o que você tem é seu, você avançou, você não é mais fraco, você já é forte, mas ainda está preso pela ideia da posse. Por fim, conclui ele, se você em algum momento da sua vida entender a sua condição de peregrino e considerar que em qualquer lugar do planeta que você estiver, não é seu, não te pertence, outros estiveram antes e muitos outros viverão depois no mesmo lugar, com os mesmos objetos e as mesmas posses que você considera suas. Se você alcançou esse nível de reflexão e de convencimento espiritual, então você está caminhando para a perfeição.
E é nesse sentido aqui que eu trago para vocês essa metáfora da condição humana, né? A poesia aqui, ela nos chama a atenção da Cora Coralina para essa condição, e eu volto à pesquisa. Os dois estão parados, o homem e a mulher, e a pobrezinha vem e fala: meu barraco pegou fogo. O homem mete a mão e entrega uma grana, mas não se envolve. A mulher ouve, pergunta, indaga, especula, aconselha, se comove e diz: Nossa Senhora há de te abençoar. A pergunta é: quem ajuda mais? Quem dá, quem doa, mas não se envolve? Ou quem se envolve, mas não tem ajuda material? Numa compreensão pós-pandemia, a gente poderia falar claramente que os dois movimentos são necessários. Eu vejo muito isso aqui nesse projeto hoje. Muitas pessoas se comovem quando vem uma imagem de uma criança que veio do Burundi, que veio de Ruanda, que veio do Congo, que veio da Etiópia, estudando numa escola, tendo uma oportunidade. Algumas se comovem e rezam. Algumas se comovem, rezam e colocam como o homem fez a mão no bolso. Mas a mão na massa, empregar o tempo em favor de uma causa, estamos falando lá em cima de 5% dos 100% que se comoveram aqui embaixo no primeiro degrau. É um pouco o retrato de um estudo sociológico sobre como os seres humanos lidam com as ações humanitárias. Esse é um dado que eu queria encerrar dizendo para vocês assim, ó, se em algum momento dentro de você bater aí um pensamento e você falar: gostaria de fazer uma ação voluntária profunda, mas eu preciso deixar para quando eu tiver saúde, tempo, trabalho e grana. 4 pilares que eu vou dizer para vocês aqui, ó. Nunca essa balança vai estar equilibrada. Quando você tiver saúde e tempo, vai faltar grana. Quando tiver saúde, tempo e grana, vai ter alguma coisa que vai estar ruim no seu trabalho, não vai ter uma liberação para você. Essa equação, ela não fecha perfeitamente. Então, o que eu entendo? Que se dentro de você existe um propósito, um chamado, um desejo profundo, uma voz interior, né, para usar de novo Agostinho aqui, in interiore homine habita veritas, a verdade que habita dentro da gente, se ela está dizendo: cara, vai, faz, dá o passo, tenha coragem, então você vai fazer esse movimento. E ele é importante, e ele não precisa necessariamente cruzar o oceano. Às vezes ele está mais próximo de nós do que a gente imagina. Então esse movimento ele é importante, ele é necessário e ele nos humaniza. Eu vou sugerir a vocês, como instituição, mas também pessoalmente, e encerro aqui, pensar em ações que pudessem nos conectar com essa causa aqui dentro de uma ação humanitária. Nós aqui temos professores que vêm de 7 países diferentes e do Malawi, que é o país que nos recebe nesse campo de refugiados. Então, nós temos crianças que vêm de 7 países diferentes e do Malawi também. Então, a gente pode pensar ações que desenvolvam, que criem oportunidades, que desenvolvam habilidades que serão essenciais, sempre na direção da gente diminuir o gap gigantesco que existe entre a realidade que é vivida aí onde vocês estão e a realidade que é vivida aqui. Há um dado bem interessante, né? O padre Danilo trouxe bem fortemente a arte da escuta, ou a escutatória do Rubem Alves, né? Mas ele trouxe muito fortemente a ação de ouvir. Então, o debate, ele é uma linha de mão dupla, que a gente vai trazer um pouco de nós, mas a gente vai ouvir muita história. Refugiado é alguém que, por alguma razão, foi obrigado a partir. Não foi uma escolha, foi a última opção para salvar a sua vida ou da sua família. Então, todos têm uma narrativa de drama, de perdas muito significativa. E, muitas vezes, o gesto de ouvir, de acolher, de emprestar o ombro, já é algo muito forte, já é uma ajuda humanitária muito significativa. Depois, o círculo de leitura, né? Nós temos um grupo de poetas do campo, de meninos, de meninas, que traduzem de uma forma literária a sua dor, mas também a sua esperança, o seu sonho, a sua visão de mundo. É muito desafiador ouvi-los sempre, muito inspirador também. Então, serve para nós, serve para os nossos universitários, serve para nossas empresas, é muito bacana isso. Aqui nós temos um desafio muito grande com a água.
O Malawi é um país muito seco, né? Nós tivemos agora 10 meses e meio de seca profunda, sem uma gota d'água do céu. E agora, em dezembro, começa um período de 3 meses, a rain season de 3 meses de muita chuva. Então, é difícil equilibrar isso no solo, né? A água é uma luta que normalmente é liderada pelas mulheres. Elas vão para os poços de manhã para bombar e pegar a água e levar para o barraco, para fazer o cima, para lavar a roupa, enfim. É uma luta muito grande. Então, o que pensar aqui como ação sustentável, duradoura, que pudesse amenizar? Há tantas ideias hoje proliferando pelo mundo e a gente poderia pensar em alguma coisa para esse cenário. E o professional development, que pode ser feito online, mas pode ser presencial também. Se você tiver coragem de fazê-lo presencialmente, tem uma caravana de educadores ou de pessoas de boa vontade que vêm para cá em janeiro para passar 2 semanas aqui e para fazer um tempo de imersão profunda. E é um tempo sempre de aprendizagem, de crescimento, de troca, muito legal. Eu acho que eu avancei um pouquinho no tempo, professor David, mas queria abrir se houver possibilidade ainda. Esse é o livro que nós estamos aí vendendo pelo Instagram, mas se houver tempo ainda, deixar para ouvir algum comentário, alguma percepção, enfim. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, uma alegria muito grande estar aqui dividindo essa experiência. Professor Evaldo, eu posso dizer por mim em primeira pessoa, mas certamente não sei se você consegue me ver, ainda não, né? Mas... Agora sim. Posso dizer por mim em primeira pessoa, mas certamente mandatário também de todos quantos aqui compõem este auditório, do verdadeiro impacto que foi lhe ouvir aqui, né? Um testemunho pujante, verdadeiro, sincero, que também nos catapulta para olhar para frente, né? E entender que é preciso revisitar nossa vocação, comprometendo-nos com este outro, né, que está no face a face, como disse Levinas. Então, preciso dizer isso logo em primeira mão. Estou aqui, né, muito emocionado, porque acho que a gente não poderia ter iniciado de melhor modo esta 27ª edição da nossa Semana de Mobilização Científica, né, podendo lhe ouvir. Colocar logo também, de antemão, inteiramente à disposição do Fraternidade Sem Fronteiras, do projeto que hoje você capitaneia no Malawi, a Universidade Católica de Salvador. Certamente muitos frutos bonitos podem ser colhidos num trabalho em parceria que a gente pode, a partir daqui, começar a desenhar juntos mesmo, né? Mas para que eu não fique aqui como portador exclusivo do microfone, eu gostaria de abrir mesmo para a reação de cada um de vocês, né, que possam se posicionar, observar, fazer alguma indagação, que a gente possa dirigir ao professor Evaldo, que nos dá, como eu disse, a generosidade de sua madrugada para estar conosco hoje. Então, por favor, fiquem à vontade. Professora Gorete. Obrigada, professor. Boa noite, professor Evaldo. Um prazer em ouvi-lo e conhecê-lo. Boa madrugada. Foi muito